Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um episódio do BookTube do Colégio Batista com as nossas alunas do 9º ano da unidade João Paulo, que irão falar do livro O Menino do Pijama Listrado. Bom, esse livro é um livro que se passa na época da Alemanha nazista. Ele foi escrito pelo irlandês John Boyne no ano de 2007 e mais de 5 milhões de exemplares foram vendidos. Nessa edição apresenta algumas opiniões de jornais e revistas famosos, como a USA Today, que descreve o livro como extremamente intenso e perturbador por conta da época em que ele se passa. Exatamente, Bruna. O livro retrata a história de um menino de 9 anos que morava em Berlim e teve que se mudar para Haja Vista, que fica na Polônia, por conta do trabalho do seu pai, que é o braço direito de Hitler. E lá, quando ele se mudou, ele não gostava da sua casa, porém no seu quarto tinha uma janela que através da janela dava para ver uma cerca. E foi por aí que começou a sua curiosidade e ele decidiu fazer uma exploração. E foi nessa exploração que ele acabou conhecendo o judeu Shimon. Nessa exploração em que eles se conheceram, pelos diálogos é muito perceptível uma diferença muito grande nas realidades, Enquanto o Bruno era um menino que vivia uma vida muito privilegiada, Ele era filho de um soldado nazista, o braço direito de Hitler, sempre viveu uma vida muito confortável. O Shimon, ele era um judeu em um campo de concentração, E mesmo antes dele ser levado para aquela situação horrenda, ele já vivia uma vida difícil, Ele chega a citar no livro que ele viveu em um pequeno cômodo, um pequeno quarto com 11 pessoas e ainda foi agredido. Aquilo foi extremamente chocante para o Bruno, porque ele sempre viveu uma vida incrível, nunca teve aquelas dificuldades, a vida dele sempre foi muito confortável. E assim, a sua família, a família do Bruno, que é o personagem principal, ela toda tinha um pensamento nazista. Mas o Bruno, apesar dele viver junto com eles, ele não tinha esse pensamento, ele não conseguia ter essa maldade no coração. Tanto que quando ele vai questionar a irmã dele sobre o nazismo, ela fala como se fosse coisa natural. E ele fica, mas por quê? Mas como? E a gente consegue perceber também que ele não é igual à família dele, que apesar de todo mundo falar pra ele que os judeus não são pessoas, como o pai dele cita, ele não consegue entender isso. E quando ele conhece o Shimon, é uma amizade que se cria, é uma coisa inocente, muito bonita, exatamente. A amizade deles é muito, muito bonita. Tanto que, de começo, ele não gostava da sua casa porque era totalmente diferente como era em Berlim, Porque em Berlim ele tinha seus amigos, tinha seus avós, e lá na sua casa em Haja Vista é totalmente diferente, ele era completamente sozinho. Mas chegou em um momento, depois da amizade dele com o Shimon, que ele começou até a esquecer dos amigos dele de Berlim, até da fisionomia dele, porque ele se acostumou com o Shimon, ele se acostumou com a amizade, ele se acostumou com a sua casa, e eles começaram a brincar, a ter uma convivência, Exatamente. E outra coisa também é que o Bruno, como ele não tinha assim a ideia do que era o nazismo, dessa maldade, ele viu exatamente o que era o Holocausto. Ele via o campo de concentração como se fosse uma vila, uma simples fazenda. Ele pedia pro Shimon, por que eu não posso ir pra ir brincar? E o Shimon ficava tipo assim, poxa, por que tu quer vir pra cá, cara? Mesmo ele não tendo todos esses ideais nazistas dentro dele, ele tinha meio que um nacionalismo alemão infiltrado na cabeça dele, pelo que ele via, pelo que ele ouvia das pessoas. Tanto é que em uma das partes do livro, o Shimon ele vai se apresentar, diz que vem da Polônia, onde eles estão no caso. E ele diz que a Polônia deve ser boa, mas não melhor que a Alemanha, A Alemanha é o melhor país do mundo. Então a gente consegue ver que o nazismo ele é tão terrível, tão cruel, que ele entra na cabeça das pessoas, mesmo elas não querendo isso. O Bruno, com certeza, ele nunca buscou saber o que era o nazismo. Mas mesmo assim, ele sabia, ele tinha esse nacionalismo, A intenção do pai dele era isso, Era o que o pai dele queria. Porque o pai dele discriminava bastante os judeus por ele ser soldado, Então, a opinião do pai dele com a dele é totalmente diferente. O coração de cada um, não só do pai dele, como da família também, Porque a irmã dele sabia. Ela sabia, mas ela continuava com o mesmo pensamento.
entendeu? Sim, e o livro também tem uma leitura super agradável, né? Uma leitura Facilitada. Muito tranquilo. não tem nenhuma palavra assim que, tipo, ela é livre para todos os O públicos. próprio Führer, né? Exatamente. A palavra Führer, o nome do Hitler, ele é evitado de ser citado no livro. Ele é chamado de o Fúria. E às vezes, assim, quem lê fica tipo assim, quem é o Fúria? Ah, é o Hitler. Por conta que o autor ele teve essa intenção mesmo de pegar uma história que é muito forte e tentar dar uma suavizada nela, mas não tirando a essência e sempre deixando claro que o nazismo foi uma coisa ruim. Eu acho que é algo que deve ser lembrado, né? Lembrar para que não se repita, que é o Holocausto, né? Que é o nazismo. Então, trazer essa leitura mais facilitada para que eu, com 14 anos, ou uma criança, ou um adulto, possa ler e entender aquilo da crueldade que foi, né? Ver que é justamente para que não se repita, né? Um tema super importante, um tema que deve sim ser estudado, mas essa maneira eu acho muito mais lúdica, porque ela mostra o diálogo de personagens, E né? Ela apesar de mostra. ser super tranquila a leitura, mas em nenhum momento ele romantiza, né? Exatamente. É só tranquilizada para as pessoas lerem de uma forma melhor, de uma forma mais explícita, mais amena. Bom, leiam O Menino do Pijama Listrado. Indicamos muito. Indicamos muito, porque é um livro assim que te prende do começo ao fim. É um livro tenso, é um livro divertido em alguns momentos, um livro também sério em alguns momentos. Tem um final, assim, um plot twist que a gente não vai citar, porque Não vocês pode. precisam ler o livro. Incrível. Mas é emocionante, sim, toca no coração. Mas é isso, leiam. Indicamos, leiam O muito. Menino do Pijama Listrado. Tchau.